Olá, sejam bem-vindos a mais um diálogo sobre mil e uma coisas. E hoje o nosso episódio está riquíssimo. Vamos falar de um tema que eu tenho certeza que será muito importante para a sua jornada. E olha, aqui nós não temos apenas informações, nós queremos ter conhecimento que traga sabedoria e nos possibilite caminhar, responder aos problemas do dia a dia, compreender como lidar com a vida de uma forma bem especial. E olha, eu quero dizer para você hoje que estou muito feliz por todos que têm participado, por todos que têm curtido, assistido, comentado, compartilhado. Mande sua pergunta e, quem sabe, num desses diálogos, você será aquele que vai estar sendo respondido. Então, olha lá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diálogos sobre mil e uma coisas. Bom, e hoje vamos direto para a nossa pergunta. Ela é bem densa e eu tenho certeza que vai ter uma jornada muito rica para a gente caminhar. O que é a ira? É possível dominá-la? A ira é pecado e precisa ser extirpada da vida? Olha aí, três perguntas, né? E eu quero, portanto, respondê-las aqui na nossa jornada. Quero começar indicando para vocês as fontes de leitura, como sempre, né? É uma tradição da nossa jornada Diálogos. A primeira é um livro do Aristóteles, o filósofo Aristóteles, Retórica. Há um capítulo, acho que o livro 2, que traz uma definição assim plena do que seria a ira. Né? Ele está falando ali para o discurso, né? Como lidar com as paixões, com os sentimentos dentro do discurso. E ali ele vai tratar especificamente sobre a ira, e é um ponto de partida extraordinário para compreendermos essa palavra, é, essa paixão que move tantas vezes o nosso coração. Ah, outra fonte é ali os sete pecados capitais do São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai seguir uma tradição cristã, né, que vai enxergar sete pecados que são centrais e que a partir deles todos os outros vão sendo formados. E especificamente nesse livro eu quero lidar com a questão da ira, falando sobre os tipos de ira que o Tomás de Aquino vai propor e os filhos da ira, como um pecado capital como a ira gera outros, né? Vale a pena. E aí, por último, essa preciosidade de fonte que é a Praxis da Psicologia. É um livro tremendo, todos os psicólogos cristãos deveriam ler, e ele tem por subtítulo, o título é A Praxis da Psicologia e os seus níveis epistemológicos segundo Santo Tomás de Aquino. É do Martim Echevarria, né? Acho que se pronuncia assim, é um espanhol e tem sempre estado presente aqui no Brasil, tem uma tradição assim enriquecedora que vale a pena acompanhá-la. É interessante que há três livros dele já traduzidos para o português e vale a pena adquiri-los, tá bom? Então vamos lá. Eu quero, como ponto de partida, fazer aquilo que a gente sempre faz também, que é entender a etimologia da palavra. E quando a gente pega essa tão pequena palavra, ira, três letras, né? O que realmente é a ira? Etimologicamente, ela traz o sentido de cólera, fúria, violência, impetuosidade, mover-se rapidamente ou agitar-se. Essas são as imagens que nós temos atreladas à ira.
uma pessoa irada quase sempre vai estar sendo dirigida por uma dessas imagens aqui propostas. Ela vai estar colérica, furiosa, violenta, impetuosa em suas ações, movendo-se rapidamente ou agitando-se. Porém, quando a gente mergulha nas várias nuances da ira, a gente vai perceber que há outras maneiras também de cultivar e praticar a ira. E você vai se surpreender, porque tantas vezes não tem muito a ver com mover-se rapidamente, agitar-se. Tem a ver com cálculo, tem a ver com racionalidade, tem a ver com quietude até. Acompanhe aí. A definição que o Echevarria traz é: a ira é paixão do apetite irascível, ao qual justamente dá o nome, e tende a castigar alguém que julgamos ter nos entristecido. Por isso se diz que ela é o apetite da vingança. Então, a ira é uma paixão do apetite irascível, do apetite colérico, daquela pessoa que quer agir com ímpeto, quer agir com fúria, e tem sempre a castigar outra que essa pessoa julga ter entristecido, ter ferido, ter gerado alguma coisa sobre ela. Por isso, a ira, vai dizer o doutor tomista, estará sempre atrelada ao apetite de vingança. Agora, como entendermos essa ideia de que a ira é uma paixão? Quando a gente olha para a paixão, a gente vai ver a ideia emocional, né, de alguém que está apaixonado, que está encantado, que está fixado na outra pessoa. A paixão, dentro desse aspecto, ela tem um período, né? Mas esse tipo de paixão que nós estamos falando aqui, ela não tem a ver com o aspecto emocional. Ela tem a ver com um estado, condição ou qualidade que consiste em realizar uma ação ou em ser influenciado ou modificado por ela. Podemos dizer que é um impulso, um ímpeto. É como se fosse uma mão que nos move. É como se fosse uma força que nos move. Então, enquanto patos, enquanto aquilo que nos move, a paixão, na verdade, ela tem o poder de impulsionar um homem à ação ou paralisá-lo, no aspecto de simplesmente tirá-lo daquele propósito. Basicamente é quando alguém chega e diz assim, está faltando paixão na sua vida, você está muito entregue, você está muito parado. É quando você diz assim, olha, eu estou tão apaixonado por esse projeto que eu vou agir. Eu estou tão apaixonado por essa ideia que eu vou me mover. É esse tipo de paixão que nós estamos a lidar com ela aqui. A paixão que é um impulso, uma mão que empurra. Como o Abagnano vai dizer, realizando uma ação ou influenciando ou modificando alguém. Agora, olha que coisa magnífica. Para os estoicos, em especial o Sêneca, ele vai escrever um livreto sobre a ira, um livro sobre a ira. Para ele, a ira era uma paixão sempre negativa.
Para ele, a ira era inimiga da razão. Onde o homem era tomado pela ira, a razão saía. É impossível viver ira e razão no mesmo sujeito. E eu quero trazer para vocês aqui a abertura desse livro, né, as primeiras linhas desse livro. Olha o que ele diz. Essa paixão, que é a mais sombria e desenfreada de todos, porque as outras, até que você pode conviver com elas com alguma paz e quietude. Porém, esta paixão da ira, não. Ela é toda agitada, desenfreada no ressentimento. Tem sede de guerra, de sangue, de suplícios. Ela é arrebatada de fúrias sobre-humanas. Então, ávida a vingança e não se aquieta enquanto não houver vingado aquele que ela domina. Então, para Sêneca, o homem que é tomado pela vingança, pela ira, bem melhor, a mulher que é tomada pela ira, ela não consegue mais administrar isso. Ela vai para a ruína. Por isso que, para ele, a ira é algo negativo. Não há nada de bom na ira. Porém, nós não concordamos com isso e seguimos a escola aristotélica, tomista e agostiniana. Quando estes homens nos ensinam, de uma forma muito sistemática, que, na verdade, a ira ela é uma força que nos move até mesmo à virtude, ou uma força que nos move à destruição. Sim, é possível que a ira ela nos impulsione a ver o mal que está acontecendo no outro, dentro de uma sociedade, em relação ao nosso irmão, ao nosso próximo, e nos fazer mover. Olha como fala disso o Echevarria. Ele diz assim: conquanto a ira possa ser uma paixão virtuosa, o virtuoso zanga-se apenas quando é verdadeiramente necessário. E não é demasiadamente inclinado à ira. Seja porque é magnânimo, e ao magnânimo são poucas as coisas que lhe parecem verdadeiramente grandes e dignas de atenção, ou porque também é humilde e conhece suas debilidades e imperfeições, o que faz com que não seja suscetível à ofensa. Em geral, o virtuoso se zanga, sobretudo, quando se ataca o bem comum ou os seus amigos. Então, um homem ou a mulher que, quando vê a injustiça dentro da sociedade, que, quando vê a injustiça diante dos seus, se move. Mas se move sabendo que aquela ação é uma ação verdadeira, é uma ação plena, é uma ação justa, é uma ação pelo o outro. A ira, enquanto uma perspectiva negativa, destruidora, é aquilo que nos move em relação à nossa vaidade e fraqueza. É aquele que se move muito mais porque acha que deveria ter, que deveria ser, que deveria possuir, não foi reconhecido e não recebeu, então ele se vinga
Ou então aquele que acreditava que merecia e quando ele não recebe, ou ele recebe algo que não merecia, mas ele age simplesmente para se vingar e para esconder, muitas vezes, o fato de que ele está perdido, desnorteado. Então, a maneira dele aparecer e dizer eu existo é agindo de forma iracunda, violenta, destruidora, movendo-se para promover o aniquilamento do outro, daquele que lhe feriu, daquele que lhe roubou. E de uma forma que não leva em conta os desdobramentos da ação. Então, essa ira é uma ira destruidora, é uma ira viciosa, é uma ira que entra no coração e o sequestra. Olha, por exemplo, como Tomás de Aquino vai falar, definir a ira. Uma inclinação penosa para uma manifesta vingança a um desdém manifesto e injustificável de que nós mesmos ou os nossos amigos fomos vítimas. Então, é uma inclinação a se manifestar com vingança a um desdém que alguém praticou conosco, de uma forma manifesta. Seja injustificável, ou mesmo não. E a ideia é, eu vou devolver isso. Eu vou me vingar. É aquela percepção das leis antigas. Olho por olho, dente por dente. E sabe, a nossa sociedade tem vivido essa sede de uma forma assustadora. E repito, não tem a ver com justiça social. A maioria dessas pessoas que vivem aí dizendo estamos a praticar uma justiça social, estamos a buscar o bem dos pobres para devolvê-los, na verdade estão interessadas apenas no seu próprio bem, na sua própria vantagem, no seu próprio poder. Nós estamos vivendo uma sociedade onde políticos colocaram na mesa a ira, a vingança, porque olharam para trás e foram desdenhados, e foram sofreram justiça, e aí colocaram na mente que a sua ação seria agora vingar-se. Imagina um relacionamento que é pautado nisso, na ideia de que eu vou voltar para esse cenário para devolver, moeda por moeda, toda a dor que aquela pessoa me causou. Imagine um pai que olhe para um filho e pense nesse desejo de vingança, nessa busca por devolver aquilo que sofreu. Uma vida assim é uma vida que está pautada por um inferno. É interessante perceber que o próprio Aristóteles ele vai falar de 3 maneiras que temos no devolver, né? No devolver esse desdém que sofremos. O primeiro é o desprezo.
É uma espécie de indiferença. Essa cólera, essa ira, nos leva a ser indiferente a outra pessoa. Passamos a julgar que aquela pessoa não tem mais importância e passamos ao largo. Ela pode estar ali morrendo, ela pode estar ali reconstruindo sua vida. Digamos, foi alguém que errou e te feriu, mas ela reconstruiu sua vida, ela se arrependeu. Porém, a sua ira, como um desprezo, passa ao largo. Você não consegue mais olhar e enxergar aquela pessoa como um ser humano, como uma pessoa. Ela é uma coisa agora. A outra maneira de se agir é com malevolência. É aquela pessoa que colocou no coração a ideia de que eu vou viver para destruir o outro. Eu não vivo mais para conquistar, para crescer, para ser campeão. Eu vivo para que o outro seja destruído. Eu vivo para ter a felicidade de ver o outro destruído, para ter o compromisso de chegar primeiro e destruir a possibilidade do outro chegar lá. Essa é uma ira que, portanto, se desenvolve com malevolência. Por último, a ideia da insolência. É fazer e dizer coisa que destrua e humilhe o outro. E viver para isso. Veja, no primeiro momento eu sou indiferente. No segundo momento eu esqueço de mim, porque o meu propósito é destruir o outro. Num terceiro momento, a minha vida gira em torno da destruição e do humilhar o outro. Então, essas são as três maneiras que tantas vezes o ser humano tem de devolver, de vingar aquilo que ele achou que merecia e não recebeu. Aquilo que ele acreditava que era sua posse e não recebeu. Ou aquilo que ele foi enganado. Ou aquilo que ele foi destruído. Ele vai viver para desprezar, para destruir, para humilhar o outro. Quantos de nós estamos vivendo assim e não temos percebido que fomos tragados pela ira? E aí, amados, a gente vem para um outro momento que Tomás de Aquino vai chamar de os três tipos de ira. Olha só, eu tenho certeza que você pode estar sendo movido por essa ira e não entendeu ainda. E eu espero que hoje você descubra isso. O primeiro tipo de ira que Tomás de Aquino vai falar é a ira aguda. É aquele que é tomado de ira, pô. Eu estou sentado, de repente alguém está falando, eu me levanto ali, colericamente. Eu estou dirigindo, aí de repente alguém fecha o trânsito. Ele diz que essa ira aguda é aquela pessoa que age colericamente. Mas ele diz que uma das características desse tipo de gente é que também ela se arrepende rápido. Ela toma a percepção do que está fazendo de uma forma rápida e muda. Então, da forma que ela é aguda em agir com ira, com cólera, ela também é aguda em desacelerar,
em se arrepender, em ser tomada por um sentimento de arrependimento. Já o segundo tipo, que ele vai dizer que é a ira amargurada, ele diz que essa pessoa ela conserva a ira por mais tempo. Ela começa a cultivar aquela ira dentro do seu coração, questionando o porquê, porque Deus permitiu, porque eu passei por isso, eu não merecia, eu não merecia. E essa ira cultivada vai se transformando em amargura, e essa pessoa se torna uma pessoa amargurada, que as pessoas não querem estar mais perto dela, que ela começa a ver a vida com infelicidade. Todo mundo precisa ser destruído, ninguém presta. E olha só, esse tipo de pessoa é aquela que todos os dias toma o veneno da ira e quer que os outros morram. Mas aí vem o terceiro tipo, que ele vai chamar de os difíceis. Esses daí, eles não só cultivam a ira, como frutificam. A ira dá sombra e frutos. E eles partem para uma vida de desejo de vingança. Eles partem para uma vida de promoção da vingança. Eles vão fazer coisas que tornem a vingança real. Eles vão viver para vingar-se. E olha só, nos três aspectos a gente sabe que a ira ela é danosa. Porque essa ira aguda, quantas tragédias, quantas dores já não causou? Quantas vidas já não desmanchou? A ira amarga é aquela que destrói o dia, a alma, a beleza, a luz. Mas essa ira difícil, que é a promoção do desejo de vingança, ela tem movido a vida de tantos que vivem para destruir, que perderam a razão do seu casamento, da criação dos seus filhos, do trabalhar, porque no coração dessas pessoas há um desejo constante, há um Deus chamado vingança, ira. E elas não vão sossegar enquanto não se renderem totalmente a esse Deus. E serão destruídas. Nós falamos aqui num destes Minha Face de um homem que, mediante o fato de ter perdido um irmão, ele não se conteve com isso e guardou a ira. Guardou a ira, cultivou a ira, até o dia em que se vingou daquele que ele acreditava que era o seu algoz, que foi o Joabes. Vale a pena você assistir a esse episódio do Minha Face. Que tipo de ira você cultiva? Quem é você diante da ira? Sabe, e nós estamos indo para o final dessa nossa meditação hoje, desse nosso diálogo hoje. E eu quero trazer para você aquilo que o Tomás de Aquino vai chamar de os filhos da ira. Olha só, é interessante perceber que muitos de nós já geramos esses filhos no nosso dia a dia. Muitos de nós já fizemos disso uma realidade. Permitimos que a ira cultivasse
em nós ações destruidoras, sabe? E é interessante perceber que ele vai dizer que esses filhos, eles nascem em 3 ambientes no nosso corpo. Eles nascem no coração, eles nascem na boca e eles nascem nas ações. O primeiro filho é a rixa. É aquele que põe no coração aquele desejo mal, aquele olhar mal. E cultiva aquilo. Se transforma numa pessoa rixosa, que reclama de tudo. O outro filho da ira que São Tomás vai propor é a perturbação da mente. O irado, ele nunca consegue ter paz e tranquilidade. Nesse desejo de vingança, de promover a vingança, nessa falta de humildade, de quebrantamento, ele vai estar sempre perturbado, pensando qual vai ser o próximo passo, o que vai fazer para destruir o outro. O terceiro filho que Tomás de Aquino vai propor são os insultos. A pessoa que não conseguiu se libertar da ira enquanto um veneno, enquanto um vício, enquanto seu senhor, vive insultando aquela pessoa que ela mantém na prisão do seu coração. Ela não se contenta no silêncio, ela precisa dizer alguma coisa, ela precisa destruir a vida do outro, ela precisa promover palavras que destruam a imagem, a alma do outro. Mas há também aquilo que São Tomás de Aquino vai chamar de clamor, que é um pedido de destruição. Sabe, assim como clamamos a Deus, assim como nós clamamos por bênção, o irado, ele passa a clamar pela destruição do outro. Ele passa a clamar, ele quase que pede para que alguém ou alguma coisa destrua aquela pessoa. Sabe, aquele que clama em oração e fica o tempo todo no aguardo, na espera. O homem e a mulher que clamam a ira, que a ira gera esse clamor de vingança, vivem no aguardo de quando terão aquela pessoa destruída. De quando terão aquela pessoa vingada, aniquilada, humilhada. Um outro filho da ira é a indignação. Se qualquer coisa dê certo na vida do outro, que ela tem ira, ela fica indignada. Ela reclama com Deus, ela olha para os céus, ela não consegue suportar o fato de que aquela pessoa que eu tenho ira, aquela pessoa que eu tenho guardado no meu coração com mágoa, com cólera, com violência, consiga alguma coisa. Eu estou indignado com isso. Ela não consegue, olha, dizer assim, se alegrar com a vitória do outro é algo quase que impossível. Mas, no mínimo, aquietar, ficar em silêncio. Não. Ela está tomada sempre pela indignação. E aí vem, por último, a blasfêmia. A palavra de maldição.
o desejo, através da palavra, de ver o outro destruído. E não só o desejo, a promoção dessa destruição. A blasfêmia é promover, através de palavras, de discursos, uma mentira sobre o outro. E São Tomás de Aquino diz que aquele que permite que a ira governe-o, aquele que permite que a ira seja o seu senhor, vai gerar esses 6 filhos: rincha, perturbação da mente, insultos, clamor, indignação e blasfêmia. Eu te pergunto, isso encaixa na sua vida? De alguma forma, você é alguém que tem vivido com desprezo ao outro, tentando fazer de tudo para destruir o projeto de vida do outro? Você é alguém que tem sido insolente? Eu agora vivo para destruir o outro. Quem é você? Agitado, agudo, que responde sempre com cólera? Ou alguém que vive ali uma amargura, porque está o tempo todo tomando o veneno da ira e virando uma pessoa amargurada? Amargurada. Ou ainda uma pessoa profundamente difícil, que de 10 palavras, 9 são vingança, eu vou destruir, eu vou fazer, eu vou ser justiceiro da minha própria ação. Eu quero encerrar hoje essa meditação, eu quero encerrar hoje essa nossa jornada dizendo uma coisa muito séria para você. Como eu disse, eu não sou da escola estoica, que acredita que a ira é indomável. Eu creio, sim, que é possível dominar e vencer a ira. Ou até mesmo usá-la enquanto uma paixão que nos move de uma forma correta. Que estejamos irados com a mentira, que estejamos irados com a injustiça, que estejamos irados com aquilo que destrói a glória de Deus nesse mundo, que estejamos irados com o pecado, mas que possamos compreender. Somos chamados a termos misericórdia, compaixão em relação ao pecador. Sim, em relação a essa pessoa que te feriu, em relação a essa pessoa que te roubou, em relação a essa pessoa que te fez esse dano, justa ou injustamente. O apóstolo Paulo, ele nos convida lá em Efésios, no capítulo 4, verso 26, a irarmos e não pecarmos. Que não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira. Vejam que, primeiro, o apóstolo está dizendo que a ira vai acontecer, que ela vai nos tomar, mas que nós precisamos compreender que cabe a nós dominá-la. Cabe a nós não permitir que ela cresça. Cabe a nós não permitir que ela se torne uma árvore que dê sombra e frutos. E que esses frutos permaneçam. Porque é assim que muitos estão vivendo hoje.
É assim que muitos estão cultivando sua vida. Uma vida cheia de cólera, de ira, de ressentimento, do desejo de vingança. Olha só, vou repetir aqui. Efésios capítulo 4, verso 26. Diz assim: Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Olha que associação. A ira, quando ela é permitida, quando ela começa a crescer, quando ela começa a formar um jardim no nosso coração, ela trará o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. O pai da ira para nós. Agora, eu gosto muito porque há uma referência também que provavelmente o apóstolo Paulo está repetindo, apesar de ter modificado, mas há uma referência no Salmo, no capítulo 4, verso 4. E aqui é muito sutil, singelo, o convite do salmista. O salmista, ele vai dizer assim: tremam de medo e não pequem. A verdade é, irem-se, mas não pequem. Quando vocês deitarem de noite no travesseiro de vocês, consultem o coração de vocês. Pensem, meditem e sosseguem. Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Que coisa linda, hein? Olha que sequência. Irô, não peque. Deitem de noite. Meditem quando estiverem no travesseiro, meditem sobre as coisas que estão dentro do coração de vocês. Façam um sacrifício de justiça. E sosseguem, aquietem. Não permitam que a ira seja o senhor de vocês. Não sejam escravos da ira. Que essa meditação de hoje, que o nosso diálogo de hoje tenha sido bem especial para você. E saiba, é sim possível dominar a ira. É sim possível vencê-la. E isso tem a ver com humildade, se humilhar, quebrantamento e mansidão. Um fruto do Espírito Santo. Uma busca dos bem-aventurados. Até a próxima edição, até o próximo episódio do Diálogos.